Pessoal, tudo bom, gente? Vamos aí a mais um vídeo de hoje, né, gente? O vídeo de hoje é muito importante, gente. Ó, eu fiz, gente, todo o estudo aqui, ó. Tá? Ó o título, ó, pastor, tá? E eu queria poder gravar esse vídeo, gente. Eu queria poder gravar esse vídeo em um local, em casa, sentadinha, né? Mas não deu. Essa semana não deu. Toda vez que eu me programava, não dava. Mas tudo tem o seu porquê, né? Então, mas graças a Deus, hoje eu tô aqui num lugar distante. Então, daqui até eu chegar em casa, eu acho que eu consigo falar com vocês. Eu tô parada agora no sinal, né? Então, quando eu estiver dirigindo, eu vou olhar pra frente, tá, gente? Quando estiver parada, eu olho pra vocês. Mas o tema de hoje é pastor, gente. Pastor, assim. Eita, agora tem um som ali do carro. É assim, gente. Vai ser carro dirigindo, uma buzina, tudo mais. Mas o tema de hoje, gente, é pastor, tá? E eu queria muito falar isso com vocês, gente. Eu acho que quando a gente fica mais próximo, assim, né, de um pastor, não ele sendo pastor, ele sendo uma pessoa, ele é voluntário, na verdade, ele é pastor voluntário. Mas independente de ser um pastor voluntário ou um pastor fixo, né, que é empregado pela igreja, ambos os dois são pastores, tá, gente? E aí eu convivo com um que eu tô vendo assim, quando a gente tá mais perto, é que a gente vê as dificuldades que eles realmente passam. Às vezes é muito fácil falar, né? Ah, mas o pastor fulano de tal, ah, mas o pastor ciclano de tal, faz isso, faz aquilo. É muito fácil falar, mas vai conviver, sabe, gente? Vai conviver com aquela pessoa, pra vocês verem a dificuldade que é, gente. E ainda mais hoje em dia. Antigamente existia mais uma ordem, um respeito, sabe? Existia um pudor, né? Você tinha um modo de falar com o pastor, tinha tudo. Embora que eu não fosse tão a favor, porque eu vivi injustiça, né? Mas não deixei nunca de seguir a igreja. Por quê? Porque eu sempre fui criada naquela linha, sabe? E aí a igreja, gente, ela afrouxou um pouquinho essa rédea. E aí o ser humano, né, minha gente, é aquele ditado: você dá a mão, a pessoa quer o pé, o corpo, o braço, todos os membros, né? Isso também vale na igreja, gente. Infelizmente isso vale na igreja, tá? Mas vamos lá começar. Primeiramente, Deus deixou os pastores para pastorear as ovelhas dele. Quem são essas ovelhas dele? Somos nós, tá, gente? As ovelhas do pastor somos nós. E ele deixou os pastores para nos dar uma direção, para nos ajudar no momento que a gente tiver sem rumo. Então o pastor, ele pode te dizer: olha, irmão, segundo a Bíblia, isso e isso que a gente deve seguir. E aí quando uma ovelha se afasta, o que é que o pastor faz? O pastor vai lá buscar aquela ovelha para trazer ela de volta para o rebanho. Tudo isso é trabalho do pastor e não é fácil. Não é fácil, gente, não é fácil. E aí, gente, existe uma igreja X, né, em que existem mais jovens do que idosos. E aí, jovem gosta de quê? Jovem gosta de música alta, jovem gosta de brincar, jovem gosta de uma liberdade maior. E aí, como é que fica o pastor? É difícil, viu, gente? Nossa, aí eu fui pro culto. Aí cheguei lá, gente, um som nas alturas. Eu sou jovem ainda, né? Jovem, não sou mais jovem, sou jovem. Mas eu não sou muito fã de músicas altas, sabe? Não sou, então eu sou uma jovem velhinha. Então eu não gosto de som alto, assim como meus pais não gostam, e outros idosos também não gostam. Só que, gente, não é só isso, tá? Se fosse só isso, era bom. Mas aí, olha, a igreja, ela tem uma regra em relação à roupa, a brinco, isso tudo, sabe? E aí, lá dos superiores, veio uma abertura dessa regra, porque isso era uma coisa muito questionável na igreja. Ah, por que a igreja fulano de tal pode e a igreja, que era a mesma igreja, só mudava o bairro, não pode? O bairro não, o estado. Pode lá e aqui não pode. Tipo assim,
assim, Recife não pode, São Paulo pode, né? E aí era muito questionável isso. E aí a igreja resolveu, por bem, abrir esse leque para que atendesse a todas as pessoas, né? E aí, gente, a minha igreja antigamente ela não podia usar calça, sabe? Não podia usar brinco, colar, pulseira, essas coisas. Aí, diante do questionamento de toda a população evangélica, de todos os membros da igreja, né? E os pastores vinham sofrendo com isso, né? Porque é difícil você... Poxa, realmente, como é que lá pode e aqui não pode ser a mesma religião, né? E aí, diante de tudo isso, foi se aberto esse leque, mas com regras. Eu lembro muito bem, eu ainda estava bem firme na igreja. Em Deus eu ainda continuo firme, tá, gente? Mas eu ia, assim, frequentemente à igreja, né? Aí, eu lembro que quando foi lido, foi assim, que a gente poderia, nós mulheres, poderíamos usar calças desde que não fossem vulgares ou que viessem envergonhar a Deus. Que são o quê? Aquelas calças justinhas, aquelas calças aqui embaixo, gente, Saint-Tropez, sei lá o nome, aquelas bem baixinhas, sabe? E a gente não poderia usar essas calças. Fora essas calças, a gente poderia usar todas as outras calças que fossem folgadas e que não demonstrassem o corpo da mulher tão evidentemente, né? Porque tem umas calças que mostram, né, a dita cuja da mulher muito evidentemente, né? E essas a gente não poderia usar. Aí ele abriu esse leque que a gente poderia usar brincos, colares e pulseiras. Também estava aberto esse leque que a gente sim poderia usar brincos, colares e pulseiras, desde que não fossem muito extravagantes, tá? Aí abriu o leque, a gente passou-se, não durou nem muito, não durou nem um ano, menos de um ano, gente. E também a dificuldade de você achar uma calça folgada também é difícil. Mas, gente, não durou nem um ano. As pessoas já estavam com blusa de alcinha, calça colada, calça abaixo do lá, Saint-Tropez, cropped. Gente, eu vejo gente de cropped dentro da igreja. E isso não foi aberto. E aí eu me pergunto, e aí, né? E aí o pastor, ele tenta lidar com tudo isso. E aí o que acontece? Ah, se eu não posso usar, eu vou sair da igreja. É mais fácil, parece que desistir de Deus do que desistir de uma calça. Porque você não está desistindo da calça, você está desistindo de Deus. Porque você está dando prioridade à sua roupa, seu brinco, seu colar, sua pulseira, sei lá, seu cropped, sabe? E para seguir Deus, gente, não é fácil, sabe? E aí o pastor, mais uma vez, o pobre coitado do pastor, o pobre coitado, gente, mais uma vez, para não perder suas ovelhas, ele fechou os olhos para aquilo ali. E aí eu me pergunto, gente, para pensar, isso tá certo? Gente, isso tá correto? Vocês estão notando que para servir Deus é difícil? Não é fácil não. Jesus veio, apanhou, sofreu, carregou a cruz. Jesus sofreu demais por nossos pecados, gente. Ele sofreu muito aqui no mundo, porque se ele sofreu, quem sou eu para não sofrer o que ele, entendeu? Então, por amor a Deus, eu não vou usar aquilo ali. Pelo menos, gente, tem um pouco mais de respeito dentro da casa de Deus, sabe? A casa de Deus é um lugar de ordem, tá? E outra coisa, era um 13º. Quem sabe o que é 13º, gente? É quando se encerra um mês e aí se faz tipo uma gincana evangélica na igreja, com todo respeito, mais uma vez, né? Onde tem agilidade bíblica para você procurar os salmos, procurar o provérbio, sabe? Ele diz lá o livro e você tem que achar. É agilidade bíblica. Então tem também testes que você faz de tudo que você estudou durante esse mês na igreja. Então é um
sábado divertido, diferente. O 13º. Inclusive, é o melhor dia que eu... Sabe, é o melhor sábado... Ui, desculpa, gente, vocês caíram. É o melhor sábado pra mim, é esse. É o 13º. Eu amo o 13º. Eu amo. Mas eu fui... uma igreja em que o 13º, gente, os jovens estavam fazendo anarquia mesmo. Não tem outra palavra para descrever o que era aquilo, era anarquia. E aí, um senhor se levantou e reclamou, né? E disse, gente, eu não tô gostando disso aqui dentro da igreja, eu não tô me sentindo bem dentro da igreja com isso aqui tá faltando ordem, isso aqui é a casa de Deus, vocês não podem estar... Estavam jogando chinelo, gente, de um lado pro outro, como se fosse uma bola de futebol. E dentro da igreja não é lugar de jogar futebol, sabe? E aí o pastor ainda tentou conversar, mas não teve acordo. Vocês acreditam que foi mais fácil os incomodados se retirarem do que a verdade prevalecer no ambiente? Infelizmente o pastor não conseguiu ter o controle dos jovens. Então foi mais fácil os idosos saírem da igreja, deixarem de cultuar a Deus, do que botar ordem nos jovens para que os jovens cultuassem a Deus. E aí, mais uma vez, gente, olha, palmas para os pastores, porque aguentar tudo isso não é fácil. Se fosse eu, só tinha dado uma explosão, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu teria gritado, sabe? Teria, né? Mas os pastores, eles são sábios, né? São pessoas escolhidas por Deus para administrar a casa de Deus, né? E olha, gente, parabéns para quem é pastor, porque minha nossa, olha, ser pastor não é fácil, não é não, viu? Não é não. Eu olhei assim e é difícil, viu? Olha, controlar os jovens de hoje em dia, impor regras, né? Que as regras sejam seguidas. E lembrando, cada igreja tem a sua administração, tá, gente? Cada igreja tem a sua administração, mas pelo que eu bem sei, as igrejas têm ordem, apesar de todos e de todos, cada igreja tem sua ordem, seu limite. E o pastor impor esse limite é onde está sendo muito difícil uma pessoa só lutar contra 10, 20, 30 membros da igreja, né? E aí tá difícil, gente, isso. E eu, olha, parabéns para os pastores aguentarem, viu? Porque eu não aguentava não, viu? Para ser pastor você sofre muito. Mas ó, gente, lá em Números 22, 18, eu vou deixar para vocês ler. Eu não vou ler porque eu tô no trânsito, mas em Números de 22, 12 fala disso, sobre a ordem, sobre que o pastor veio para colocar, o Deus deixou o pastor para que veio colocar ordem, rebanhar suas ovelhas, cuidar das suas ovelhas, e ele é responsável por cada um de nós. Sabia disso? Que o pastor, além de todas as dificuldades que ele enfrenta, ele ainda é responsável por cada cabecinha que tem dentro da igreja. Em Samuel 2:30 também fala nisso, no rebanho do pastoreado da igreja. E em 1 Coríntios 9:13 também fala sobre este mesmo assunto, sabe? Que é o rebanho, o pastorear o rebanho, né, de Deus. E todos esses falam sobre isso. Aí, ó, colocar ordem, né? Aí a gente tem os diáconos. E parece que agora, gente, eu não entendi muito bem essa relação, porque o diácono agora acabou. Antigamente você era decretado diácono e você era diácono até você falecer. E você tinha as suas obrigações, porque cada dentro da igreja tem uma obrigação, viu, gente? Você ser diaconisa ou diácono, ou você ser outro membro, que agora não me vem à cabeça, tem os suas obrigações. Não é só o pastor quem tem a obrigação, não. E os diáconos, antigamente, eles tinham a obrigação de colocar ordem na igreja. Então, na hora do culto, se alguém estivesse conversando, eles iam lá e
olha, presta atenção, o pastor está fazendo a pregação, não é hora de conversar, se você quer conversar, saia da igreja. Ou quem saísse da igreja e estivesse fazendo muita barulho lá fora, o diácono chegaria lá fora e dizia, olha, vocês estão fazendo muito barulho, abaixa o tom de voz, ou se não entra, aqui é a casa de Deus, vocês vieram cultuar a igreja, vocês vieram cultuar a igreja não, cultuar a Deus, vieram para a igreja para cultuar a Deus, então ou vocês entram ou vocês vão embora, né? Isso era dever do diácono. Hoje em dia eu não sei mais se tem diácono ou não, porque eu não vejo. Tem uma pessoa que fica na porta, mas gente, ela só tenta ver quem entra e quem sai para anotar o nome, eu acho. Porque ordem mesmo. Cadê? Não está tendo. Sabe? E aí é muito fácil a gente dizer, o pastor fulano de tal não tá colocando ordem na igreja. O pastor fulano de tal não tá obedecendo as regras. O pastor fulano de tal não tá servindo de acordo com o que era para servir. Mas gente, vai ver, fique um pouquinho assim próximo ao pastor, para você ver o quanto é que ele tenta colocar ordem, o tanto que ele tenta impor as coisas de Deus na igreja. E cada vez mais, gente, o ser humano rebelde, difícil de lidar, viu? Que não tá obedecendo não, principalmente os jovens, gente. Mas eu acho errado, sabe? Por uma parte, eu também acho errado o pastor ceder para não perder o jovem dentro da igreja, porque Deus não cede na sua palavra. Ele jamais cede na sua palavra. É sim, sim, não, não. Quem quiser me seguir tem que ser assim, sabe? Deus, ele é justo, ele é honesto, ele é desta forma. E aí chega o coitado do pastor, que é um ser humano também, e aí fica naquela bagunça, né, gente, de que ninguém sabe quem é que tá mandando, porque o pastor, ele fala, aí se ele reclama, ele vê que os jovens não gostaram, que os jovens começam a sumir da igreja, e aí ele vai atrás dos jovens para tentar trazer de volta para a igreja, e o jovem diz que não vai voltar, porque não tem isso, porque não pode aquilo, porque não pode usar aquela calça colada, porque não pode usar o cropped, porque não pode usar a maquiagem, porque não pode usar um brincão do tamanho de uma pulseira. E aí o pastor, não, olha, vem para a igreja, venha como você puder, venha do jeito que você puder, mas não é assim não, viu? Isso ele vai prestar contas lá na frente, pode ter certeza que lá na frente nós vamos prestar conta de tudo isso, viu, gente? A gente vai prestar conta de tudo isso. Não se engane não, tá? Então nós vamos prestar conta de tudo que a gente faz aqui na terra, tá? E principalmente dentro da casa de Deus, é lugar de ordem, disciplina, obediência ao pastor. Também obediência a Deus e ao pastor, porque ele tá ali para trabalhar, né, para organizar aquelas ovelhas rebeldes, né? E é difícil, viu, gente? Olha, o trabalho de um pastor, ele é muito, muito difícil, mas eu acho que a gente tem que orar pelos pastores, temos que orar pelos pastores, para que eles possam ter mais forças, mais palavra, firmeza na sua palavra, sabe? Para que as pessoas escutem e obedeçam, né, a palavra do pastor, que ele seja ungido por Deus a cada dia, que Deus abençoe ele, porque não é fácil lidar com muita gente, cada cabeça é um mundo, e é difícil você lidar com as pessoas. Quem trabalha com o público sabe quanto é difícil lidar com o público, né? E dentro da igreja é um público também, né? E o público que o pastor tem que tomar conta dessas ovelhas. E a dificuldade é muito, muito, muito grande dos pastores. Então, gente, hoje eu vim pedir para vocês encarecidamente que quem for pastor e estiver me ouvindo, seja mais rígido, sabe? Não deixe
os jovens se amolecerem, sabe? Não deixem os jovens fazer com que você ceda a autoridade que você tem, sabe? Coloca ordem na casa de Deus, sim, independente de se vai ficar ou não, né? Mas Deus quer ordem. Então, vocês pastores que estão me ouvindo hoje, parabéns para vocês. Mas eu também quero dizer isso para vocês, que vocês têm mais garra, mais força para conter as pessoas. E realmente só fica na casa de Deus quem for para servir a Deus. Quem não for para servir a Deus, que saia, sabe? E se for o caso, gente, eu acredito que Deus toca no coração e traz aquela pessoa de volta. Ela vai ver o erro que ela tá cometendo e ela vai voltar para casa de Deus, sabe? Então, pastor, coloca a ordem aí na igreja, porque a casa de Deus é lugar de ordem, tá? E você que é membro, gente, respeitem o pastor, gente, por favor. Orem pelo pastor, porque é difícil de lidar, mais uma vez, com cada cabeça. Orem pelo pastor, para que ele tenha mais força, mais autoridade na sua palavra, para que ele saiba conter as pessoas, para que ele saiba administrar ali a igreja para Deus, porque a gente tá ali para Deus, a gente tá fazendo tudo para Deus, gente, não é para ninguém não é para o nosso próximo, não é para o nosso eu, é para Deus. Então, gente, é para Deus. Então, procura, sabe, se colocar no seu lugar, ora, pede a Deus para que tire isso de você. Existe um som ali, limite, que você vai ouvir, todo mundo vai ouvir, sabe? Não vai estar incomodando ninguém. E existe o respeito, tá, gente? Dentro da casa de Deus a gente tem que ter respeito com o que a gente fala, faz e veste. Deus diz na Bíblia para que a gente vista o nosso melhor para ir para a casa dele. Então, o que é o melhor? É ir nu? Não, é ir bem vestido, né? Bem vestido, bem bonito para a casa de Deus. E é isso que Deus quer. Então, gente, hoje eu vou deixar essa mensagem para vocês, tá? Então, eu espero muito, 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 muito que vocês orem pelos pastores, que são os cabeças, que estão sofrendo. Pensa que não estão sofrendo? Eles estão sofrendo, gente. Com certeza, eu acredito que eles estão sofrendo, porque não é fácil lidar com o público, né? Com o povo de Deus, com tantas mentes. Não é fácil lidar com essas mentes todas de uma vez só. E ele tá ali trabalhando devagarzinho, tentando encaixar as pessoas na igreja, enquanto que as pessoas que tem que se encaixar dentro da igreja, sabe? Enfim, essa foi a palavra de hoje, gente. Eu tô muito feliz por ter conseguido gravar esse vídeo, gente, que tava a semana, eu passei 6 dias. Espera só um pouquinho, tá, gente? Só atravessar aqui. Foram 6 dias tentando gravar. Parecia uma coisa, um empecilho, sabe? 6 dias. Mas hoje eu consegui gravar, apesar de estar dentro do carro, apesar de eu não ter conseguido ler para vocês a Bíblia, mas eu consegui falar, transmitir o que eu estudei para vocês, transmitir o que eu queria tanto falar para vocês aqui. Então eu agradeço a Deus em primeiro lugar, e vamos orar pelos pastores, tá? E pelas ovelhas, para que elas se consertem, né? Que cada um veja o seu defeito. Patrícia tem defeito também, Patrícia tem defeito também, Patrícia também precisa se consertar, tá, gente? Então, para que nós podemos nos consertar, para que a gente sirva a Deus e não Deus servir a gente, tá, gente? Então a gente tem que servir a Deus, né? E ajudar o pastor também, gente, porque é difícil o pastor lidar com várias mentes de uma vez só. Então, gente, eu agradeço muito a vocês. Quem gostou, clica no gostei. Gente, se inscreve aqui no canal, manda, compartilha esses vídeos que eu posto aqui no meu canal para outras pessoas, para que quanto mais pessoas a gente alcance, mais pessoas a gente vai fazer refletir, e quem sabe mais pessoas a gente vai fazer ser salvas para Deus e seguir a palavra e o caminho certo para Deus, né? Então, um grande beijo, fiquem todos com Deus, um feliz sábado para vocês. Feliz sábado. Peraí que minha câmera tá escorregando. Feliz sábado para cada um de vocês, tá, gente? E vamos para a igreja
mas vamos direitinho, tá, gente? Então vamos pra igreja, vamos se comportar, vocês jovens, nós jovens barra velhinhas, que nem eu. Vamos se comportar direitinho, vamos obedecer, vamos escutar, vamos pra igreja ouvir a palavra de Deus, orar, cantar, né, gente? Dançar, porque eu não acho que é pecado a gente bater uma palma, ir pro lá e pra cá, não acho isso pecado, tá? Mas cuidado com a roupa que você tá indo, cuidado com o jeito que você tá indo, com o jeito que você tá falando, as gírias dentro da igreja, gente. Se você vai pra agora eu lembrei, eu escrevi até isso aqui. Se você vai se apresentar diante de um juiz, né, ou de um promotor, você não vai de qualquer jeito não, vocês sabiam disso? Só pode entrar se for de calça, de blusa certinho, cobrindo barriga, cobrindo as peitolas. Você não fala gírias, você tem que falar certinho, tudo bonitinho. Então, se diante de um juiz você requer tudo isso, por que você não vai querer pra Deus? Como é que é isso, né? Como é que tá funcionando isso aí? Então, repensa aí, tá, gente? Então, eu não sou certa, não sou 100% certa, mas eu tô dizendo aqui que os pastores estão de parabéns por aguentar, viu? A gente da igreja, porque é difícil, viu? É difícil, é muito difícil. Mas não é impossível, porque pra quem tem Deus e pra Deus nada é impossível, tá? Então, feliz sábado, um grande beijo e tchau!